O Brasil em 2025 é o palco de uma novela política que parece nunca ter fim. Recentemente assistimos a um capítulo decisivo na TV. Durante um debate ao vivo, a jornalista Andréa Sadi foi acusada de interromper o senador Rogério Marinho. Isso é um julgamento político, e na política a gente precisa resolver no parlamento, senador, que é o lugar da política. Pois não? Não me lembro dessa convicção toda do parlamento discutindo o foro privilegiado quando o opositor era o adversário, né? Quando vocês estavam vendo o julgamento dos adversários, na verdade. O parlamento brasileiro, que representa o povo brasileiro, tem que decidir dentro da Constituição. É deplorável que haja praticamente uma ameaça a esse parlamento, caso haja votação de um processo. Está se interditando a possibilidade que o povo brasileiro, através de seus representantes, possa opinar. E isso é muito grave para a democracia. Eu estou muito preocupado com o que a gente chama de democracia liberal, porque eu escuto discursos feitos por aqueles que são defensores de uma democracia relativa porque tudo está relativizado. O que era jurisprudência, o que era legislação, o que era constitucional, deixou de ser para justificar se tirar Bolsonaro do debate político. O primeiro ex-presidente, desde 1985, está sendo julgado direto numa turma, não é no pleno do tribunal. Todos os demais foram na primeira instância, sem direito a um duplo grau de jurisdição, né? O primeiro que está sendo julgado com esta velocidade e desta forma, com praticamente sem o direito de defesa. O seu delator, 11 depoimentos diferentes, mudando o tempo todo, inclusive com publicações feitas em órgãos de imprensa sério, dizendo que estava sendo coagido e o tempo todo mudando a sua condição para tentar adequar o seu depoimento. Então, está havendo uma situação muito grave no Brasil e que não é justiça. Primeiro ponto, não é verdade isso. Sobre o foro na primeira instância, o senhor sabe muito bem que a discussão que está sendo feita agora é uma discussão de mudança de foro por oportunismo para salvar o ex-presidente Bolsonaro. É disso que se trata. Porque houve a mudança no Supremo em 2023. Cada hora muda cada hora os senhores defendem uma causa em causa própria. Em vez de uma entrevista, o que vimos foi, segundo críticos, uma tentativa de debate. O senador, com a calma de um professor, teria rebatido a postura da apresentadora, reafirmando que a função do jornalismo é dar voz, não impor uma opinião. O resultado, para muitos, foi uma lição inesquecível sobre o papel da imprensa. E dois, o senhor fala, o sistema quer tirar Bolsonaro da eleição. Isso também não é verdade. Isso não está em discussão nesse julgamento. O presidente Bolsonaro está inelegível por uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, como o senhor também sabe. Esse discurso, é claro, vale para narrativa, tal, mas só para a gente estar encerrando a entrevista aqui, mas só para não deixa o senhor falar o quanto quiser, por óbvio, o senhor sabe, a gente está aqui para o debate, mas não é disso que se trata. Que o senhor disse que não vai dizer o que foi dito na conversa com o ministro Gilmar Mendes, eu permiti, deixa eu só concluir. Eu devolvo para o senhor. Claro. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, aqui na entrevista ontem, ele disse, inclusive, que o ministro Gilmar Mendes teria dito que isso da mudança de foro é um absurdo, porque é um casuísmo, e deu até uma frase, vocês vão criar 20 moros na primeira instância. O senhor estava nessa reunião. Então, não é que o senhor vazou a reunião, não. O presidente do PL contou isso aqui ontem. Isso aqui foi ontem, está gravado, é oficial. Então, só para dizer que somos nós que estamos dizendo. Foi o presidente do partido do senhor que disse isso sobre a mudança de foro. Só para deixar tudo direitinho aqui. Bom, dizer primeiro que é a sua opinião, a minha é outra opinião. Eu estava falando sobre anistia, não estava falando sobre foro. Já que você está falando sobre foro, eu reitero o que disse. O foro foi mudado por conveniência do tribunal para permitir, isso é a minha opinião, para permitir justamente a retirada do presidente da República, que é a maior liderança de direito do país, do jogo eleitoral. Isso é a minha opinião. Você tem a sua, eu tenho a minha. Tá? Isso foi feito de forma casuística, aliás, contra uma decisão de menos de 5 anos atrás, com o acordo puxado pelo atual presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso. E essa situação só se concretizou agora em abril de 25. Né? Aliás, o julgamento foi feito de trás para frente, que o julgamento estava acontecendo, né, por uma questão questão conexa, porque tinha alguém com foro nesse processo. Para justificar o processo, só conseguiram terminar em 25. Então, na verdade, o presidente estava sendo julgado de forma irregular. Agora que eles conseguiram normalizar o processo. Quanto à questão da conversa, André,
Quem me pediu reserva não foi o presidente Valdemar, ele tem todo o direito de falar o que quiser, ele é independente. Eu estava numa conversa e quem me chamou para conversar me pediu reserva. Eu mantenho a minha palavra e me reservo o direito de só falar a respeito do tema, se quem pediu a reserva da conversa abrir mão dessa situação. Claro, claro. É a opinião do senhor, claro, mas uma coisa é a opinião, outra coisa são os fatos, né? O senhor falou antes de julgamento em primeira instância, só por isso que eu falei que... É a sua opinião. Essa é a opinião do senhor, está tudo certo. Ah, ok. Então não diga... Essa é a opinião do senhor, está tudo certo, senador. Não é, mas porque houve a mudança do foro privilegiado, o senhor sabe muito bem disso, o senhor acompanha. Não, eu não sei muito ali bem. No Supremo em 2023. Olha, esse é um vício de quem está entrevistando. A gente pode está falando e já está colocando qual é a minha opinião. A minha opinião é outra, diferente da sua. Eu não sei muito bem, não. O que eu sei muito bem foi o que eu disse. E o que eu disse eu assumo. Eu estou falando o que eu estou assumindo aqui, publicamente. E o que a senhora fala, a senhora assume também. A senhora não pode botar a palavra na minha boca, por favor. Eu não sei muito bem, não. O que eu sei muito bem, eu disse à senhora. Acabou? Claro, a resposta. Claro. Obrigado. O pano de fundo desse embate é a proposta de anistia que avança no Congresso. Se aprovada, essa lei poderia ter um impacto gigantesco, possivelmente revertendo a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Uma mudança que, para o governo atual, representa uma ameaça real. Observadores afirmam que o governo de Lula tem reagido com desespero, tentando a todo custo impedir a votação. A narrativa de perseguição política, central para o debate, ganha força com a anistia. Os defensores da medida argumentam que a lei é a resposta necessária às decisões do Supremo Tribunal Federal, que, na visão deles, teriam se tornado partidárias e casuísticas. Eles mencionam o inquérito das fake news como um exemplo de instrumento criado para censurar e calar a direita. A resistência do governo é clara, e a batalha se estende para além das fronteiras. Nos Estados Unidos, o ex-presidente Donald Trump tem se posicionado contra o que ele e seus apoiadores consideram uma farsa judicial no Brasil. Há até mesmo rumores de que a administração americana estaria estudando restrições a membros do governo brasileiro. A Assembleia Geral da ONU, um palco de destaque na política global, poderia se transformar em um momento de constrangimento para o presidente Lula. Em meio a tensões diplomáticas, a mídia brasileira e estrangeira especula se o presidente teria coragem de participar do evento ou se tentaria uma saída para evitar a humilhação internacional. No Brasil, a anistia continua a ser o grande temor do governo. O debate sobre a medida revela uma profunda divisão, com a oposição se unindo para pressionar por sua aprovação. No fim das contas, a grande lição da semana talvez seja que a realidade política tanto no Brasil quanto no mundo está longe de ser um roteiro previsível. E a batalha pela narrativa, pelo visto, está longe de terminar.